sobre a polícia ter prendido, a Polícia Militar aqui de São Paulo prendeu mais de 400 detentos que descumpriram medidas judiciais durante justamente a saidinha temporária. 31 deles foram presos em flagrante, cometendo novos crimes. Diego Mendes. Bom dia, Elisa. Bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo no live. É isso mesmo, a gente pegou alguns dados aqui da Polícia, da Secretaria de Segurança Pública, que nos informou exatamente isso, mais de 400, foram 417, para ser mais preciso, presos que foram capturados novamente por conta de ter desviado, de ter descumprido as medidas judiciais. Porque para sair, para ter essa saidinha, eles precisam seguir algumas regras legais que são, na verdade, não pode sair de noite, durante a noite, não pode frequentar bares, e eles foram pegos descumprindo algumas dessas normas. 31 desses presos foram pegos cometendo novos delitos, novos crimes, e 153 deles foram presos na capital paulista e na região metropolitana, e o restante estava em outras regiões, como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, foram nessas localidades que eles foram encontrados. Esta foi a primeira saída do ano, que ocorreu de 12 a 18 de março, terminou hoje. E foram ao todo, até sexta-feira, 262 presos foram reconduzidos para o sistema prisional, e as outras 155 pessoas que também estão aí, que estavam na saidinha, também foram reconduzidas entre os dias entre sábado e domingo, nesse final de semana. Mas é isso, as pessoas estão aí de olho em todos esses números que a Secretaria de Segurança Pública está divulgando em relação às saidinhas, porque é um assunto que interessa aí todo o Brasil, né, Elisa? Eu devolvo para você. Muito obrigada, Diego Mendes. E vou emendar esse assunto com os nossos analistas para a gente poder compreender qual é o cenário desse projeto de lei que trata das saidinhas agora. De que maneira conseguiram um meio termo, né, Débora e Theo? Porque inicialmente, claro, você é que nem numa negociação. Quanto você cobra? A pessoa quer chegar em R$3, mas diz que cobra 5. Para você ter uma margem ali, né, uma gordurinha de negociação. Isso também ocorre com esses projetos, né? É mais comum do que a gente imagina. Débora, quero começar te ouvindo, por favor, sobre a pressão que a oposição ao governo federal tem feito para não fazer esse projeto ficar na gaveta e que ele chegue de uma maneira, inclusive, ao presidente da República e que seja sancionado, né? Que não seja vetado. Pois é, e o presidente da República sabe o desgaste que um eventual veto, nesse caso, vai ter com a população. Sabemos, Elisa, que são bandeiras históricas e uma coisa muito essencial na visão da esquerda sobre o superencarceramento, né, sobre medidas de ressocialização. Então, a militância do PT, da esquerda, tem como essência defender a ressocialização do preso, criticar o superencarceramento e esse projeto, ele vai na contramão disso. Porém, o presidente Lula e o governo sabem que comprar essa briga e bater de frente com o Congresso Nacional é bater de frente também com a maior parte da população que apoia essas medidas. Até porque, quando, né, o nosso colega trouxe aí essa questão dos 400 detentos, todos esses detalhes criam um caldo de cultura na sociedade dizendo, não, tem que deixar preso mesmo, e isso dá, assim, um apoio, né? Por outro lado, a questão da segurança pública é um problema hoje do governo que não está conseguindo dar respostas à altura para a sociedade. Então, olha, não entrega o que tem que entregar e ainda vai atrapalhar o que o Congresso está propondo. Então, assim, não é uma opção para o governo. Fica emparedado, fica no canto do ringue. É muito difícil que o governo se posicione contra esse PL. Pois é, e Theo, é muito comum que quando a gente traz esse tipo de assunto e a gente reflete assim, o que você tem de fazer para esse ser humano conseguir sair ressocializado, quando a gente olha pro cara ou para a mulher que foi preso, é muito comum que alguém diga depois, nossa, mas estão defendendo quem comete crime, mas estão... Gente, vamos sair um pouquinho da superfície e vamos mergulhar um pouquinho mais. A curto prazo, a primeira iniciativa é você retirar esse ser humano da rua. Esse, por exemplo, que por causa de um celular no litoral de São Paulo matou outra pessoa. Você tem de tirar essa pessoa de circulação e é isso que a justiça tem de fazer. Mas e a longo prazo? As pessoas que estão nascendo hoje e que futuramente podem cair no crime,
como evitar que essas pessoas caiam no crime. Então, esse é um debate, Théo Cury, que, claro, fala especificamente de saidinha, mas que também traz à tona essas outras arestas que precisam ser preenchidas. De que maneira a gente consegue ser ainda mais eficaz para evitar que novas pessoas estejam envolvidas com o crime. Enfim, esse bojo todo do debate é muito bom. É muito bom. E toda essa discussão, e o ministro Ricardo Lewandowski, ele defende um ponto que é muito importante e que vai na mesma linha do que defende o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi colega dele no Supremo Tribunal Federal por muito tempo, que o superencarceramento, o hiperencarceramento dos presídios brasileiros, ele acaba fazendo com que presos, inclusive que cometeram crimes de menor gravidade, sejam ensinados e sejam inseridos em organizações criminosas que, como a gente bem sabe, além de comandar o crime fora da cadeia, foram forjadas, como por exemplo o primeiro comando da capital, dentro dos presídios em todo o país no início desse milênio, ou seja, a partir do final de 99, início dos anos 2000. Então, a principal crítica é de que o hiperencarceramento nos presídios brasileiros, isso faz com que não haja uma ressocialização, que as pessoas que entraram, mesmo por crimes de menor gravidade, diferentemente de outros de alta gravidade, eles acabem também inseridos no crime organizado. Essa é a grande preocupação de quem vai na linha dessa defesa. Com relação ao projeto de lei da saidinha, a postura, como a Débora mostrou, é uma postura de cautela do governo nesse momento. O governo não vai entrar de cabeça nessa discussão, até porque não entrou até agora. Esse projeto teve tramitação na Câmara dos Deputados, mandou um texto muito duro para o Senado Federal. No Senado houve uma negociação. Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro apresentou uma emenda para aliviar um pouco mais, porque previa, num primeiro momento, o fim da saidinha, a extinção da saidinha como a gente conhece hoje. Houve uma mudança, o texto foi atenuado, o governo não deu pitaco com relação a isso lá no Senado Federal e o texto volta agora para a Câmara, onde deve ser aprovado tal qual veio do Senado Federal. E a partir disso vai para a mesa do presidente Lula, como a gente mostrou. E a partir desse momento, o presidente vai ouvir o ministro Ricardo Lewandowski, vai ouvir o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, com relação a quais conselhos jurídicos ele deve seguir para tomar uma decisão. Se vai sancionar sem vetos, se vai dar um veto parcial ou se vai vetar completamente. Agora, é o que a Débora contou. Com relação a um veto, o governo vai sofrer as consequências lá no Congresso Nacional. Um veto que vai muito provavelmente ser derrubado, porque essa é uma das principais bandeiras desses parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, mais conservadores, mais ligados à direita e que se elegeram com base nessa bandeira da segurança pública, que é um calcanhar de Aquiles do governo do presidente Lula. Então, nesse momento, o governo não entrou de cabeça e o presidente só vai tomar uma decisão depois de ouvir esses dois ministros que estão ainda analisando com cautela, esperando a Câmara aprovar esse texto para aí sim municiar o presidente com os conselhos necessários para tomar essa decisão. Flávio Bolsonaro falou há algumas semanas sobre o projeto de lei da saidinha, dizendo assim, não cabe mais fazer concessões. Ou seja, colocou-se de uma maneira muito enfática de que não cabe mais fazer concessões, ele que é o relator do texto. Obrigada, hein, Théo? Obrigada, Débora.